Querida igreja, eu quero convidá-los hoje a abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 ao 8, onde estaremos meditando na palavra de Deus e hoje uma mensagem de esperança. Gostaria de compartilhar com a igreja sobre as esperanças que nós encontramos na época do Natal. Nós vamos falar que no pequeno Jesus, aquele bebê, sim, naquele bebezinho, no pequeno Jesus, grandes esperanças Deus revelou à humanidade. A palavra de Deus nos diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 1 a seguir. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhes os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Até aqui apenas um trechinho eu quero pegar dessa segunda parte quando fala dos pastores e depois nós vamos descobrir o porquê. Querida igreja, hoje nós vamos pensar então no pequeno as grandes esperanças. No pequeno as grandes esperanças. Eu quero começar a nossa mensagem contando para vocês a história de um missionário chamado Charles Studi. Um missionário chamado Charles Studi, um missionário que viveu entre o final do século XIX e o começo do século XX. Aqui vai um grande desafio. Você, se estivesse numa situação semelhante, por exemplo, a um Neymar, a um Cristiano Ronaldo, a um Messi, a um grande esportista, a um Lewis Hamilton, a um grande artista que tivesse muita fama, muita credibilidade, muita confiança, um tipo de herói nacional diante das atividades esportivas e muito dinheiro. Você abriria a mão de tudo, você largaria toda essa fama, toda essa visibilidade e todo esse dinheiro e faria uma grande doação e depois se tornaria missionário, indo viver com povos afastados, desconhecidos das grandes cidades, das grandes metrópoles, e viveria feliz e tranquilamente em uma cabana, em um ambiente muito mais simples e humilde. Você teria coragem de fazer isso? De abrir mão da riqueza, da fama, da visibilidade, do status, para viver numa situação tão simples e humilde, entre pessoas igualmente simples e humildes? Você teria coragem de fazer isso? É um grande desafio, não é verdade? Pois teve um homem que fez, Charles Studi. Se vocês puderem pesquisar e conhecer a biografia desse missionário, tem um livro, eu não sei se ainda é publicado, é um livro que eu tenho há muitos anos. Charles Studi era campeão mundial de cricket, um esporte que é comum na Inglaterra, pouco conhecido no Brasil, mas comum na Inglaterra. O Charles Studi, ele era jogador da Universidade de Cambridge e ele foi da seleção nacional da Inglaterra, foi campeão mundial e ele era famoso, conhecido e ele tinha muito dinheiro. Ele já vinha por herança, uma família nobre, uma família que tinha muitos recursos. Ele morava naquele tipo de mansão que parece um castelo.
O livro que conta a vida de Charles Studi, ele tem na contracapa um casarão, uma mansão que parece um desses castelos europeus. Uma coisa muito linda. Está na contracapa do livro da biografia de Charles Studi. Mas na capa do livro nós temos o Charles Studi e uma cabana de palha com traves de madeira. E esse é o local onde ele morreu como missionário no interior da África. E na contracapa, a mansão onde ele passou a infância, a adolescência e a juventude. O que aconteceu com Charles Studi? Charles Studi, quando jovem, ele conheceu o Evangelho, ele foi impactado pelo Evangelho e ele se sentiu profundamente incomodado e chamado pelo Senhor para deixar toda a vida que ele desfrutava, que ele vivia, e levar a boa nova do reino de Deus para os lugares que ainda não conheciam o Evangelho. E ele foi missionário por muitos anos, primeiro na China, depois na Índia e por fim na África. E ele tinha um documento que dizia que com 25 anos ele iria receber toda a herança da sua família. E ele, impactado pela força do Evangelho, ele abriu mão de toda a sua herança, fazendo doações. Aqueles que conhecem um pouco da história da igreja, vai conhecer alguns nomes que eu vou falar agora. Ele doou parte dos seus recursos para o Dwight Moody. Muitos aqui conhecem dos heróis da fé, das histórias. Tem o Instituto Moody, que é um dos mais conhecidos dos Estados Unidos. E ele doou uma parte da sua herança para o Moody, que inaugurou o Instituto, que fez também missões, que enviou missionários para muitos lugares do mundo. Uma outra parte ele doou para George Miller. George Miller, que ficou conhecido pela criação de orfanatos na Inglaterra. E uma parte foi para o George Miller usar nos orfanatos, e uma outra parte para o George Miller usar em missões. E ele foi fazendo doações com tudo que recebeu. E ele ficou com quase nada. E ele foi ser missionário nesses lugares, confiando no cuidado do Senhor. Por que eu estou contando essa história? E talvez ninguém nunca fez a comparação, e o Charles Studi, lá com Cristo agora, ele pode ficar feliz em saber da comparação, da rica comparação que eu faço com a vida do Senhor Jesus. Vocês se lembram daquele louvor? Se eu tivesse uma voz de um barítono tão poderosa e potente como foi Luiz de Carvalho, eu cantaria aquela música: deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. No Calvário, ferido, sozinho estava para me salvar. Vocês se lembram desse louvor? Ele deixou o esplendor de sua glória. Jesus, que muito mais, me permitam a comparação, assim como Charles Studi tinha fama, tinha o status, tinha riqueza, tinha empregados, tinha quem o servisse, ele tinha toda a riqueza de um grande atleta, proporcionalmente como se fosse um dos grandes jogadores que eu mencionei hoje. Mas diante do despertar de um amor no seu coração por vidas que estavam em lugares tão afastados, que não conheciam nada do reino de Deus, ele abriu mão de tudo que tinha para viver pobre entre pessoas simples, mas levar a palavra de Deus. Jesus deixou o esplendor de sua glória. E o Natal é a lembrança. Esse louvor, se isto não for amor, o oceano secou, as andorinhas não voam mais, não há estrelas no céu. Lembram desse louvor? Esse louvor que fala mais do Gólgota, que fala mais do Calvário, que fala mais da paixão de Cristo. Na verdade, a primeira expressão desse louvor é uma lembrança do Natal, porque deixou o esplendor de sua glória para se encarnar, para viver entre nós, para nascer humilde, simples, numa cidade, aqui da terra, no lugar que estava
nas margens do Império Romano, Israel. E dentro de Israel, nas periferias de Israel, em Nazaré, ainda que tenha nascido na cidade de Belém. Eu quero dizer uma outra verdade para vocês. Prestem atenção nessa verdade teológica. O Calvário, ele começou na encarnação de Jesus. O Calvário, ele não se inicia naquela última semana. Não. O Calvário de Jesus, ele começa na sua encarnação. Uma pergunta: você pôde escolher quem seriam os seus pais? Você pôde escolher quem seriam os seus pais? Se eles seriam brancos, negros, orientais, se eles seriam ricos, pobres. Você pôde escolher isso? Ninguém pode. Ninguém pode escolher quem serão os seus pais. Nós viemos ao mundo, nós nascemos com uma família já pronta. Nós não escolhemos a cidade, o país, o povo, a família que nós vamos pertencer. Simplesmente nós nascemos de pais e mães numa cidade, em um país, em um momento, em um tempo que nos foge completamente do controle. Nós podemos dizer que Jesus é a única pessoa da história que pôde escolher quem seriam os seus pais. Jesus é a única pessoa de toda a história que pôde escolher a cidade que iria nascer, o tempo que iria nascer, o povo que iria pertencer, quem seria sua mãe. Jesus é o único que fez a escolha. Como você escolheria os seus pais, a sua mãe, o seu povo, o seu país, a sua cidade? Você iria escolher São Paulo? Você iria escolher o Brasil? Será que você iria escolher os seus pais que são pobres, que são mais simples? Será que você não iria, se você pudesse escolher um pai rico, uma mãe rica? Um pai sem problemas? Um pai melhor resolvido? Uma mãe melhor resolvida? Será que talvez você não fosse escolher nascer na Alemanha, na Inglaterra, no Canadá, no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça? Aonde que você escolheria nascer? E você já pensou que Deus sendo Deus, Jesus sendo Deus, ele pôde olhar para a história e escolher o momento, escolher a mãe, escolher o povo, escolher o lugar. E ele escolhe aquela adolescente, Maria. E ele escolhe a cidade de Nazaré. Ele sabia que Maria era de Nazaré. Nazaré, irmãos, o que era Nazaré? Nazaré simplesmente era um dos vilarejos mais pobres de Israel. Nazaré era tão pobre, mas tão pobre e tão pequeno, que não consta nas listas de vilas levantadas pelas autoridades judaicas da época. Nós temos diversos livros que fazem levantamentos dos vilarejos, mas se ele fosse muito pequeno, ele nem entrava. Calcula-se que Nazaré tinha talvez cerca de 200 ou 300 habitantes. A arqueologia, a história, as pesquisas mostram que a vila de Nazaré provavelmente era uma vila em que as casas tinham apenas um cômodo. Elas viviam muito próximas, como se fizesse um tipo de pátio em comum, todas de chão batido por dentro, janelas pequenas, todos compartilhando o mesmo quintal. Todos agricultores, todos tendo que trabalhar no campo, o homem e a mulher. A sinagoga de Nazaré, muito provavelmente nos ensina os historiadores, os pesquisadores, ela nem era uma construção como as sinagogas geralmente eram, mas uma casa que poderia abrigar uma arca com os rolos da lei e um rabino que às vezes visitava ou fosse do vilarejo e pudesse dirigir-se às pessoas daquele vilarejo. Imagina uma cidade muito pobre, muito carente do sertão brasileiro. Nazaré era muito parecida. Imagina uma cidade muito carente do sertão nordestino. Nazaré é muito com isso. E Deus olhou para Nazaré
para Maria de Nazaré. E Deus escolheu aquela moça, aquele lugar, aquele povo que não era independente, era um povo dominado pelo Império Romano. Deus olhou e Deus falou: é lá que eu quero nascer, é lá que eu quero estar. Deus, a quem nós servimos, que é imensuravelmente grande, ele se fez pequeno em muitos sentidos. E o Natal é uma lembrança da obra de Deus, realizada de um modo assustador e assombroso. Não à toa o apóstolo Paulo vai chamar de a loucura da pregação do Evangelho. Porque a loucura da pregação do Evangelho não é apenas a paixão da última semana lá em Jerusalém, dos últimos dias de Jesus aqui na terra, mas a loucura de Deus, ela começa na própria encarnação, quando ele escolhe Nazaré, quando ele escolhe Maria, quando ele escolhe viver num ambiente de extrema necessidade e pobreza. E ele se encarna, e ele vem estar entre nós. Por quê? Deixou o esplendor de sua glória para vir a este mundo aqui. Ferido sozinho no Gólgota ele estava, para salvar a mim. O Calvário, ele não começa naquela última semana. O Calvário de Jesus, a sua vida de expiação, de levar sobre si o peso do sofrimento da humanidade, das suas dores, já começa no seu nascimento. Ele leva sobre si, não é apenas os pecados, ele leva sobre si as feridas da humanidade. Feridas do pecado, feridas do sofrimento, as feridas dos nossos pecados que nos separam de Deus, mas também as feridas das dores, do drama que é a vida da maior parte da humanidade. E o Natal, ele é uma lembrança sobre essa situação. Eu quero falar então, nesta manhã, sobre diversas características do nascimento de Jesus, que mostram que o grande Deus se fez pequeno, mas nessa pequenez de Deus, para usar o texto do Cântico de Filipenses, capítulo 2, que parece que é comum aqui entre o pastor Fernando, o Joel e eu, né? Nós amarmos este cântico que diz que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Se esvaziou e ele assumiu a figura de humano, de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então nós vamos ver como esse grande Deus vive esse esvaziamento, vive esse apequenamento diante das circunstâncias que nós iremos estudar nessa manhã. Mas tudo isso vinha no embrulho de presente de Natal, as grandes esperanças, as grandes promessas, os grandes mistérios nos escritos de Paulo, para que fosse revelado a nós no tempo oportuno. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 2, naqueles dias, foi publicado um decreto de César Augusto. Só até aí. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto. A primeira verdade que eu quero mostrar sobre o Natal é que Jesus nasceu em tempos difíceis. Jesus nasceu em tempo de crise. Nasceu em um tempo muito difícil. Sempre que eu falar que ele nasceu, você pode substituir por Natal. Tudo bem? Então, eu estou dizendo, nasceu em tempos difíceis. Eu poderia dizer Natal em tempos difíceis. Jesus nasceu em um tempo muito difícil. O primeiro versículo diz, naqueles dias. Que dias foram aqueles? Naqueles dias. Sabe a expressão que o pai, o avô, né, os mais velhos usam quando fala assim, olha, no meu
tempo, na minha época. Sabe essas expressões quando é dito? Olha, na minha época, no meu tempo, as coisas eram desse jeito. Quando o Evangelho ele começa dizendo naqueles dias, existe muita coisa para ser dita sobre aqueles dias. Que dias foram aqueles? Foram os dias gloriosos de Davi? Quando Davi ele ampliou o reino de Israel, que chegou a ser quase um império. Quando nós lemos as conquistas de Davi e que os povos vizinhos de Israel tinham que pagar tributos para Israel, é quase um pequeno império que Davi forma. Foi nessa época? Foi naqueles dias? Não. Foi nos dias de Salomão, quando construiu uma das grandes maravilhas do mundo, um templo com tanto esplendor, com tanta riqueza, com tanta glória. Foi naqueles dias de Salomão que Jesus nasceu? Não. Foi nos dias dos bons reis Ezequias ou Josias, os melhores reis de Israel, reis que fizeram reformas, reis que conseguiram convocar o povo para adorar verdadeiramente a Deus, que fizeram Páscoas como nunca antes feitas. Será que foi nos dias de bons reis reformadores? Não. Você sabe quais foram os dias de Jesus? Eu vou ler para vocês. Eu iria apenas citar, mas por que não ler? Eu estou aqui com uma pequena obra do José Antônio Pagola, da editora Vozes, Jesus, Aproximação Histórica. E ele conta um pouquinho de como era aqueles dias. Ele diz assim: Roma não se permitia o mínimo sinal de fraqueza diante dos levantes e das rebeliões. As legiões poderiam demorar mais ou menos tempo, mas sempre chegavam. A prática da crucificação, as degolas em massa, a captura de escravos, os incêndios das aldeias e os massacres dos cidadãos não tinham outro propósito senão aterrorizar as pessoas. Era a melhor maneira de se obter a fidelidade para Roma. E aí ele descreve um pouquinho do que aconteceu na infância de Jesus. O autor, ele diz assim: basta recordar alguns dos episódios mais graves ocorridos na Palestina, relatados por Flávio Joséfo. Por volta do ano 53 ou 52 a.C., quando faltavam 50 anos para o nascimento de Maria Madalena, o general Tácio submeteu à escravidão 30.000 judeus dos arredores da cidade de Magdala. Então, cerca de 50 anos antes do nascimento de Maria Madalena, cerca de 30.000 pessoas da cidade da Madalena foram escravizadas. E lembre-se que a população das cidades era pequena. Provavelmente aqui é quase toda a cidade. O autor continua. Quando Jesus tinha cerca de 2 ou 3 anos de idade, o general Varo incendiou a cidade de Séforis e as aldeias ao redor. A cidade de Séforis, ela estava a 5 quilômetros da cidade de Nazaré. A 5 quilômetros do local vivia a família de Jesus, onde Jesus passou parte da sua infância. A 5 quilômetros, a cidade de Séforis, ela foi toda incendiada. As pessoas foram mortas no incêndio, ou escravizadas ou crucificadas pelo poder do Império Romano. Depois foi destruída completamente a cidade de Emaús. Lembra que Emaús é citado na Bíblia? E por último, tomou Jerusalém, submetendo à escravidão um número incontável de pessoas, crucificando cerca de 2.000 homens da cidade de Jerusalém e de Emaús. Isso quando Jesus tinha cerca de 3, 4 anos de idade. Cerca de 2.000 judeus crucificados entre Jerusalém e Emaús. E no ano 70, a cidade de Jerusalém, ela foi tomada por Tito, filho do imperador romano, e ali a morte chega a centenas de milhares. O autor, ele prossegue com outras informações, ele diz que a mortalidade, a taxa de mortalidade infantil
na época de Jesus, era de cerca de 30%. E ele disse que cerca de 60% das pessoas morriam antes de completar 16 anos de idade. Então eu quero que vocês imaginem o que eram os dias de Jesus. 5 quilômetros ao lado da cidade de Jesus, uma cidade inteira foi queimada, destruída, pessoas, mulheres violentadas pelos soldados romanos, pessoas escravizadas, homens capturados e escravizados ou crucificados. A cidade de Jerusalém, a cidade de Emaús, a cidade de Magdala. Muitas cidades pelas quais Jesus viria caminhar sofreram diversos ataques dos romanos. E foi naqueles dias que o Natal começou. Foi naqueles dias. Jesus, ele nasce numa época muito difícil para o povo judeu. Jesus, ele vem ao mundo, Jesus, ele surge, o primeiro Natal, o nascimento de Jesus, foi num contexto de uma crise muito severa para o seu povo. Para os romanos era prosperidade, mas para o povo de Jesus era sofrimento. O que isso significa para nós? Aonde que está a esperança para nós quando eu digo essas coisas? Primeiro vem para aqueles que talvez digam, o Natal para mim perdeu a graça, desde que uma pessoa querida da minha família se foi. Ou este ano foi tão difícil, esse ano o desemprego chegou na minha família, chegou na minha casa, esse ano eu tive uma grande perca, eu tive um grande problema de saúde, esse ano eu descobri que eu tenho uma doença terminal, este ano eu perdi um relacionamento, este ano eu passei por um drama muito grande, de forma que o Natal para mim perdeu a alegria, perdeu a graça, perdeu o sentido. Eu quero dizer que não. Eu quero dizer que o Natal, ele surge num momento de grande crise, em um momento de grande sofrimento, em um momento de grande dor, porque o Natal, ele é o símbolo da esperança, pois o grande Deus se fez pequeno e ele veio em meio ao problema, em meio às dificuldades, em meio às crises. É como um farol que está aceso em meio à tempestade, em meio às trevas, em meio à escuridão. E o navegante, o navio, está à deriva, ou está perdido, ou está sem saber a direção, quando ele vê o brilho do farol e ele sabe para onde caminhar. O Natal é símbolo da esperança, porque em meio à crise tão cruel que vivia o povo de Jesus, a esperança nasceu, a esperança daquele que diria, é chegado até vós o reino de Deus. Por isso, nós temos aqui 2 tipos de esperança. Nós temos a esperança de um Deus que trabalha em momentos de crise. Nós estamos num momento de grande crise, momento de pandemia. Quantas pessoas faleceram nesses últimos 2 anos? Pessoas aqui da nossa igreja, familiares, ainda que mais distante, nenhum familiar próximo da minha família, mas familiares distantes, nós perdemos. Amigos da escola onde eu trabalho, pais de alunos com quem eu convivo. Foi um ano difícil. Amigos que ficaram desempregados, a igreja que manteve as suas portas fechadas por um tempo, a escola bíblica sendo feita à distância. Pessoas que tiveram o seu salário reduzido. Foi um momento difícil. Um momento de crise ainda está sendo. Ainda convivemos com temores e com medos das variantes que podem surgir. Momento de incerteza, momento de crises econômicas. O preço dos alimentos, do combustível, que só sobe. E aí alguém pode dizer, o Natal, para mim, perdeu a alegria. Quero dizer que não. O Natal significa que Deus trabalha nos momentos de crise. Em um dos piores momentos da história de Israel, o Messias estava nascendo e vindo ao mundo. O Natal significa que Deus trabalha nos momentos de aflição e de crise. Em segundo lugar, nós temos a esperança de que um dia nós estaremos em novos céus e nova terra
que habita a justiça. Por isso eu convido vocês a lerem comigo 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, que está escrito assim: Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Enquanto nós estivermos debaixo deste céu e nessa terra, nós vamos conviver com a justiça e a injustiça. Mas a vinda de Jesus, o Natal, ele significa a esperança que Deus está trabalhando na história para trazer para nós novos céus e nova terra, onde vai habitar a justiça. Eu convido a igreja para lermos agora o versículo 4, aqui de Lucas, do capítulo 2. Nós lemos no versículo 4. José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém. Então, deixa eu fazer uma pequena observação geográfica para os meus irmãos, né? Então, nós temos a cidade e a região. A cidade é Nazaré, a região é a Galileia. A cidade é Belém, a região é a Judeia. Então, se fosse aqui no Brasil, seria mais ou menos algo do tipo, uma cidade, por exemplo, uma cidade do Pernambuco, né? Imagina, Recife é a cidade, o Pernambuco é o estado, né? Campinas é a cidade, São Paulo é o estado. Então, quando você lê ali que ele subiu da Galileia, a Galileia é a região. Curiosamente, uma religião ao norte. Jesus era nordestino, tá? Ou nortista, ou nordestino. Era uma região ao norte. Aliás, uma região desprezada. Não à toa na Bíblia é chamada de a Galileia dos... Eu posso ouvir a igreja dizendo a Galileia dos gentios. É isso daí, né? Galileia dos gentios. Então a Galileia é a região, e nessa região tinha um vilarejo muito pequeno chamado Nazaré. E desse vilarejo Nazaré, da região da Galileia, José faz uma viagem até a região da Judeia, onde ficava a capital, Jerusalém. E havia uma cidade dentro da Judeia chamada Belém, e é para lá que ele se dirige. Qual é a segunda lição que nós vamos aprender sobre o pequeno que traz grandes esperanças? É que Jesus, ele nasceu peregrino. Então nós podemos dizer, nascido peregrino. Troca o nascido pelo Natal, Natal peregrino, nascido peregrino. Queridos irmãos, deixa eu falar mais um termo para constranger alguns irmãos e deixar alguns assustados aqui. Não é heresia, tá? Irmão Joel, olha, Jesus nasceu na hora errada. Jesus nasceu na hora errada. Vocês conhecem histórias de crianças que nasceram assim em um momento muito, não muito legal? Sabe, aquele dia, a mãe, né, está gestante, 9 meses esperando, e o bebê deixa para estourar a bolsa no dia que faltou energia elétrica. Ou de madrugada, quando é difícil chamar alguém para te levar para o hospital. Ou no dia que o médico está de folga, o médico que te ajudou durante todo o pré-natal. Ou naquele dia que está uma chuva terrível, o trânsito está tudo parado. Imagina que o bebê ele se apressa e o parto tem que ser feito lá na rodovia, lá na estrada, porque não dá tempo nem de chegar no hospital. Sabe quando Jesus nasce? Olha, 9 meses, né? 9 meses. Maria ficou 6 meses com Isabel, depois volta, né? 3 meses ali com José, com a família. Imagina toda aquela ansiedade, né? Estamos esperando um bebê e tal, e de repente vem uma ordem do governo. Olha, vocês precisam ir para a cidade de origem para um alistamento. E aí Maria já ficou meio assim, puxa vida, hein? Já está aí para completar os 9 meses e nós vamos fazer essa viagem. E ela vai para a viagem. E chega na cidade, a cidade está lotada. E não tem lugar para eles ficarem. E eles são obrigados a passarem a noite em um estábulo. Nós temos algumas diferentes tradições. Alguns dizem que os animais estavam em uma caverna. É bem provável porque isso era comum. Alguns dizem que era ao relento, um tipo de pátio de uma hospedaria.
ou simplesmente, de fato, era um estábulo fechado, né? Mas ainda com animais. E eles são obrigados a passar a noite ali. Imagina a Maria grávida e pensando, segura aí, Jesus, não nasce ainda, espera mais um pouco até a gente voltar para Nazaré, aonde a minha sogra, o meu sogro, a minha mãe, as minhas irmãs vão ajudar no parto. Não seria isso, irmãos? Mas que Jesus maravilhoso, né? Tem que romper a bolsa, bem na madrugada, que eles têm que passar a noite no estábulo, naquela viagem de peregrinação. Jesus poderia ter esperado mais um pouquinho, né? Mas não. Ele nasce, entre aspas, tá? Na hora errada. Quando eu digo a hora errada, é para a mamãe que com certeza não queria que o seu filho nascesse naquelas condições. Qual é a mãe que gosta de ter um filho em meio ao trânsito, em meio à chuva, não dá tempo de chegar no hospital, ou numa noite difícil que o esposo teve que sair para trabalhar, não tem ninguém para socorrer e fica todo aquele drama? Você que já teve os seus filhos, você conseguiu planejar tudo bonitinho? Estava agendado a hora, chegou mais cedo, né? Com toda a assistência médica em volta. Não é maravilhoso? Ou você passou por uma experiência como essa de Maria e o seu filho veio assim quando você menos esperava e não só quando menos esperava, mas em uma situação muito difícil, né? Uma situação muito difícil. E eles estavam peregrinos. Eles não eram originalmente, né? Talvez os antepassados de José é que eram da cidade de Belém. Nós vamos ver que José e Maria não têm nenhum parente em Belém. Eles têm que ficar num estábulo. Não é aquela viagem, olha, nós éramos de Belém, fomos morar em Nazaré, estamos voltando agora e aqui tem a minha mãe, tem a minha sogra, tem o meu irmão, tem o tio Jeremias, né? Tem a tia Isabel que vai nos receber em sua casa, nada disso. Eles não têm lugar para ficar, não tem parente lá. Era um momento difícil, eles eram peregrinos. Eles estavam na cidade dos seus antepassados, mas não tinha ninguém para recebê-los. Eles estavam na condição de peregrinos. É um Natal peregrino, nascido peregrino. Nascido, entre aspas, no tempo errado, em meio à dificuldade, em meio a uma situação que Maria nunca imaginou. Será que Maria, nesses 9 meses de gestação, será que José, nesses 9 meses de gestação, um dia eles pararam para pensar, o nosso filho vai nascer em um estábulo? Com certeza não. Mas foi lá que aconteceu o milagre da vida. E quando a criança nasce, como diz as Escrituras, aliás, como disse o próprio Jesus, a mulher, ela fica muito aflita e angustiada com as dores de parto. Mas depois que é nascido o varão, ela esquece toda a sua dor pela alegria de ter dado à luz a um homem, a uma criança. O que significa o Natal? O Natal significa que muitas vezes ele acontece em momentos de muita diversidade, no momento peregrino, um momento de peregrinação. Eu quero dizer que você é peregrino. Você sabia que você é peregrino? Não tenha nada neste mundo como o seu, porque nada deste mundo você poderá levar. Você usa coisas neste mundo, mas é como se fosse um aluguel, tá bom? Você já comprou a sua casa, ela já está paga. Eu quero dizer que, infelizmente, ela não é sua. Ela vai ser sua por 20 anos, por 30 anos, 50 anos, tá bom? Por quanto tempo a casa que você comprou será sua? Quando você morrer, os herdeiros vão vender, os herdeiros vão dividir, e aquilo que foi seu apenas no tempo da sua peregrinação. Então, ele não foi seu verdadeiramente. Nós estamos aqui neste mundo em um tempo de peregrinação. Por isso que eu convido a igreja a ler comigo Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, versículo 13 ao 15.
Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam deste modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. E o verso 35, né? Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ok, meus irmãos? Então, nós temos um texto maravilhoso que mostra, né, acho que eu citei errado o versículo, né, 11, versículo 13 ao 16, tá? Não é 34 nem 35. Mas nós temos um texto que mostra que os patriarcas, mesmo Abraão, mesmo Isaac, mesmo Jacó, os pais da fé, aqueles que foram os pais da nação de Israel, eles diziam que nesta vida eles eram peregrinos. Evidentemente que eles andavam de tendas em tendas, mudando de lugar em lugar, mas as Escrituras mostram que eles estavam buscando, na verdade, não era uma terra na terra, mas eles estavam buscando uma pátria celestial, uma cidade celestial, e eles se viam como peregrinos na terra. Jesus é aquele que nasceu em peregrinação, Jesus é aquele que nasceu peregrino, e nós podemos afirmar que todos nós que estamos aqui, estamos também num tempo de peregrinação. Os nossos queridos irmãos que faleceram, na verdade eles não faleceram, na verdade eles já pegaram a passagem de ida para a sua cidade, para a sua pátria celestial, estão com o nosso Deus. Os peregrinos somos nós e não eles. Assim como diz aqui as Escrituras, o Senhor Jesus, ele vem ao mundo, mas ele vem peregrino. Ele passa por este mundo, mas ele volta para o Pai. Da mesma forma, um dia ele virá para nos levar, para que possamos estar com ele para sempre. Há muito mais a falar sobre as realidades do Jesus que se faz pequeno durante toda a sua história. Porque esse Jesus que nasceu peregrino vai ter uma piora ainda em sua história. Vocês já ouviram falar que o que está ruim pode piorar? Porque ele foi peregrino apenas naquele momento. Depois, eles voltaram para sua casa em Nazaré. Mas Mateus vai nos dizer que quando Jesus tinha provavelmente por volta de 2 anos de idade, Herodes mandou matar todas as crianças. E a família de Jesus tem que fugir para o Egito. Sabe o que isso significa? Que Jesus foi refugiado. Você conhece refugiados? Como que você olha os refugiados? Muitas pessoas com xenofobias, com ódio aos estrangeiros, quantas vezes eu já ouvi na escola, no metrô e às vezes até na igreja, pessoas dizendo que um haitiano, um africano, um boliviano, alguém que é de outro país está aqui tomando o nosso emprego, tomando o nosso lugar. E você se esquece que o Filho de Deus, ele foi refugiado no Egito. A família de Jesus teve que fugir por motivos de perseguição. Eles tiveram que morar no Egito. O Egito, olha que contradição, o Egito, que o povo hebreu rejeitava, né? A terra da escravidão, né? O Egito que é símbolo de um domínio do mal, o Egito que foi o local da opressão, é o local que tem que acolher o Filho de Deus, porque dentro da terra do povo de Deus, um rei maligno estava mandando matar as crianças, mas o Egito acolhe esse refugiado, que foi o próprio Senhor Jesus. O Natal é um Natal peregrino. Na celebração do Natal, lembre-se que toda essa festa que nós fazemos hoje, toda essa comemoração, ela é apenas uma memória de que nós somos peregrinos. Jesus nasceu peregrino, nós somos peregrinos, mas nós temos uma pátria no céu, uma pátria celestial. Apocalipse diz que um dia ela vai descer do céu à terra, a nova Jerusalém. Terceira verdade que eu quero dizer
o Natal, o nascimento de Jesus foi em fragilidade. Então, Natal frágil, nascido em fragilidade. Eu quero voltar lá no capítulo 2 e ler agora o versículo 7 de Lucas, né? Lucas 2, o versículo 7 diz assim: E ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Enfaixou e deitou numa manjedoura. Nascido em fragilidade. Eu quero que vocês percebam aqui nas entrelinhas um detalhe muito pequenininho. Essa palavra enfaixou, ela tem uma riqueza que às vezes passa batido. Sempre quando uma mulher tem um bebê, muitas pessoas aparecem para ajudar. Não é assim geralmente? Eu lembro que na minha casa, né, a minha sogra, a minha mãe, irmãs da igreja, as minhas cunhadas, elas sempre estiveram em casa ajudando a minha esposa nos momentos, né, em que nós tivemos os nossos filhos. Mas vocês repararam quem é que enfaixa Jesus? Quem é que coloca as faixas de pano em torno do bebezinho Jesus? É a própria Maria. Não havia mais ninguém ali. Era José e Maria, né? Será que José era um pai como a maioria dos pais que não querem nem trocar uma fralda? Porque quem enfaixa Jesus é a própria Maria. Jesus é Deus, mas é um Deus que se fez tão pequeno que teve que ser enfaixado. Por que ele tem que ser enfaixado? Porque ele era frágil. Ele era um bebê recém-nascido. Ele se fez pequeno, ele se fez frágil. Olha a fragilidade de um bebê recém-nascido. Se você deixar ele sozinho, ele vai se sujar todo. Ele não vai comer. Se ele for amamentado e você deixar ele ali, ele vai se afogar. Ele não vai conseguir arrotar e voltar a respirar normalmente. É preciso da mãe, do pai, não é isso? Acalentando o bebê até ele arrotar quando ele amamenta. Porque um bebê recém-nascido é uma das coisas mais frágeis que existe. E o Deus Criador, chamado de Onipotente, Todo-Poderoso, se fez recém-nascido, foi enfaixado para poder ser cuidado, porque ele estava fragilizado, indefeso, necessitando do cuidado de Maria, de José e de outras pessoas. Como você se sente nesse Natal? Você se sente frágil? Você se sente fraco? Você se sente indefeso? Você se sente necessitado? Você fica triste porque você depende de ajuda de pessoas? Você se sente menor? Você se sente apequenado porque pessoas têm que te estender a mão e te ajudar? É assim que você se sente? Você sabia que no Natal original, o Filho de Deus se fez fragilizado e precisou do colo, dos seios de Maria, do leite de Maria, ele precisou do abraço de José, ele precisou do olhar de supervisão de José enquanto Maria dormia. Ele precisou de todos os cuidados que um bebê recém-nascido necessita. O Natal, ele significa que ele pode ser comemorado, mesmo em momentos de fragilidade. Hebreus capítulo 13, versículo 1 e 2. Que coisa linda esse texto, que diz assim: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando sem o saber, acolheram anjos. E eu posso dizer que sem saber, acolheram o próprio Deus. Esse texto ele faz referência ao Antigo Testamento, quando, por exemplo, Abraão, ele recebe 3 anjos em sua casa e ele nem sabia que eram os anjos. Ou quando Manoá, o pai de Sansão, também recebe anjo e ele não sabe que é um anjo.
Mas se a gente olhar aqui, quantas pessoas visitaram depois Maria, quando ela volta para Nazaré, ou lá no Egito, ou em suas viagens, quantas pessoas passaram por Jesus, viram Maria com Jesus, quantas pessoas talvez visitaram Maria e ajudaram nos primeiros dias, nos primeiros meses a cuidar de Jesus e nem sabiam que estavam cuidando do Deus Criador que se fez gente, que se fez criança, que se fez pequeno. Porque Deus se fez frágil e foi cuidado por pessoas. O Deus Todo-Poderoso. E a gente tem vergonha de precisar de uma mão amiga que se estende para nós. E a gente muitas vezes se sente diminuído. Nunca se sinta diminuído, porque você precisa da ajuda de uma pessoa, pois o próprio Filho de Deus se fez pequeno, foi enfaixado e foi cuidado por pessoas. Nós lemos ainda em Hebreus, no capítulo 13, versículos 5 e 6. Para você que se sente pequeno, frágil e indefeso, seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio, não temerei. O que me poderá fazer o homem? Querida igreja, Maria só tinha aquelas faixas para colocar em Jesus. Maria só tinha uma manjedoura para fazer de berço improvisado na primeira noite de Jesus. Maria só tinha um teto, ou uma caverna, ou um teto de um estábulo naquela primeira noite. Por isso que as Escrituras dizem, seja contente com o que tem. Deus não vai te abandonar. Talvez a situação seja adversa, mas não significa que Ele não esteja presente. Jesus é Deus e fez uso da manjedoura, fez uso de um estábulo, precisou de mãos de um adolescente para ser cuidado. E ele cresceu contente e feliz com o que tinha. Porque nós não vamos ficar felizes e contentes com o que temos recebido da mão do Senhor, que de maneira alguma nos abandonará. Não nos abandonará. Uma quarta coisa que eu quero dizer para os irmãos, ainda desse versículo 7. E ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e deitou numa manjedoura. Eu quero dizer que o Natal, ele acontece em lugar impróprio. Nascido em lugar impróprio. Ou Natal em lugar impróprio. Eu quero perguntar para vocês, o lugar de um recém-nascido é em um estábulo? O lugar de um recém-nascido é em um estábulo? O lugar para deitar um bebê recém-nascido é em uma manjedoura, o local onde era deitado os alimentos para os bois, para as ovelhas, para os bodes comerem? Será que uma manjedoura é um lugar para colocar um bebezinho recém-nascido? Não. O Natal acontece em um local impróprio. Eu pergunto para vocês, quais são os lugares mais santos que existem? Os objetos mais santos e os lugares mais santos? A cidade de Jerusalém, aqui o templo da nossa igreja. Aqui na nossa igreja, qual que é o lugar mais santo? Aqui onde eu estou no altar, né? Aqui no púlpito, aqui é o púlpito da igreja. Ele é mais santo que o estacionamento? Porque no estacionamento não acontece culto, né? Só os carros estão lá. Será que a nave da igreja, aqui o santuário, é mais santo do que os banheiros, do que o corredor? Se fosse na época de Jesus, iriam dizer que o lugar mais santo era o templo de Jerusalém, que o lugar mais santo era a sinagoga, que os objetos mais santos era o candelabro, era a mesa, era a arca. Agora aqui eu vou fazer uma comparação e eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Você sabe aonde que ficava os rolos da lei? Então naquela época não havia Bíblia como hoje, né? Um livro organizado dessa forma, com as folhas colocadas e coladas uma do lado da outra. Havia rolos, cada livro, Isaías, Jeremias, Gênesis, Êxodo, Josué, cada livro da Bíblia era feito em um rolo. E dentro da sinagoga havia uma arca
e dentro da arca era guardado os rolos da lei. Para o judeu, aquela arca era um objeto santo. E os rolos da lei, mais santo ainda. O que significa a palavra santo? Significa separado. Separado. Então aquela arca, ela foi separada para a finalidade de guardar os rolos da lei. Então você não poderia pegar aquela arca e guardar mantimento, e guardar trigo, e guardar cevada, e guardar roupas, né? Ela foi reservada, ela foi consagrada para isso. Os rolos da lei, um dia foi um rolo sem nada escrito, e nele foi escrito o texto da lei. Então agora ele está separado e consagrado para um serviço religioso. Mas preste atenção no que significa o nascimento de Jesus no estábulo e Jesus deitado na manjedoura. Nós temos uma lição aqui. Jesus quer mostrar que qualquer lugar pode ser consagrado a Deus. Qualquer lugar pode ser santificado e consagrado. É preciso a presença de Jesus. Não havia, preste atenção nessa frase também, não havia naquela noite lugar mais santo em Israel e nem no mundo inteiro do que aquele estábulo e aquela manjedoura. Aquela manjedoura que servia de comida para bois, para vacas, para bodes e para ovelhas. Agora tinha deitado dentro dela o Criador do mundo. Aquele estábulo que fedia a animais, aquele estábulo que tinha cheiro de vaca, que tinha cheiro de boi, que tinha cheiro de ovelha, aquele estábulo, ele era mais santo do que o templo de Jerusalém. E aquela manjedoura, ela era mais santa do que a arca que guardava os rolos da lei. Porque dentro daquele estábulo, o Filho de Deus se encarnou e veio ao mundo. Porque naquela manjedoura não estava guardado rolos da lei. O Verbo vivo, a palavra encarnada, aquele que disse haja luz e houve luz, aquele que pelo sopro da sua boca fez céus e terra, ele estava deitado naquela manjedoura. Nada era mais santo. O que isso nos ensina? O que isso significa? O Natal no lugar impróprio. Você se vê como uma pessoa imprópria para receber Deus em seu coração? Você se vê muito pecador? Porque olha para você, o que é você? Você está mais para a manjedoura do que para a arca da lei. Eu também, tá bom? Olha para a sua vida. Você seria uma arca da lei, bonita, toda elaborada, toda detalhada, toda acolchoada para receber os rolos, os pergaminhos da lei? Ou você seria um estábulo mal cheiroso, mal cuidado, arranhado, marcado pelos animais? Eu acho que nós, como pecadores, estamos mais para a manjedoura do que para a arca da lei. Mas o Filho de Deus, ele é guardado não em uma arca tão elaborada e tão santa, mas ele é guardado dentro da manjedoura, tão abandonada, tão esquecida, tão insignificante. Isso significa que o nosso Deus, ele pode morar no nosso coração, porque não existe templo mais santo do que a vida de um homem que abriga o Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus nos ensina, em 1 Coríntios, nós vamos ler no capítulo 6, no versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você sabia que esse templo, Nova Jerusalém, ele é especial. Ele é um lugar que foi consagrado, foi separado para a gente se reunir, para a gente cultuar a Deus. Esse espaço que eu estou aqui pregando, ele é um local que foi separado para essa finalidade. Mas eu quero dizer que você é mais santo do que esse templo. Você é mais santo que esse lugar. Porque o Espírito Santo de Deus, ele mora em você. Você é chamado de santuário de Deus. Assim como aquele estábulo e aquela manjedoura se fez santos, não pelo objeto, mas pelo aquele que habitava o objeto, assim a nossa vida de pecador agora é uma vida santificada pela presença do Deus Santo. O Natal é o símbolo do Natal, do nascimento num local impróprio. Você é impróprio para receber a Deus, mas Deus quis se manifestar
nos lugares impróprios. Você não é digno de receber a Deus. Eu pergunto, um estábulo, uma manjedoura, era um local digno para receber o Criador do mundo? Não, mas ele quis, porque desde o início ele mostra que o pecador pode ser habitado pelo Deus Santo, porque esse Deus Santo não é apenas santo, mas é um Deus de misericórdia e amor. Querida igreja, nós lemos ainda, neste mesmo versículo 7, no final desse versículo 7, é dito que Jesus foi enfaixado e colocado numa manjedoura. Olha o finalzinho, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Não havia lugar para eles. Grifa essa palavra, não havia lugar para eles. Então, Jesus é o Natal excluído, é o nascido excluído. Quando Jesus nasce, simplesmente, eles têm que passar a primeira noite no estábulo, porque não havia lugar para eles. Você já se sentiu assim, deslocado? Talvez na igreja, você se sente no grupo dos jovens, no grupo dos irmãos, talvez você se sinta na sua família, talvez no trabalho, talvez num grupo de louvor, talvez num coral, talvez numa equipe pastoral, não sei. Mas você já se sentiu assim? Eu sinto que não havia lugar para mim ali. Mas não se preocupe, porque o Natal, ele significa que aquele que não tinha lugar, ele foi acolhido no lugar que ninguém imaginava. E ele veio e nasceu nesse lugar, porque estava excluído dos outros lugares, para que pelo seu nascimento ele pudesse incluir todos aqueles que não têm lugar. Se você se sente sem lugar, se você se sente deslocado, se você se sente excluído, se você se sente separado, olhe para Jesus, porque em Jesus se congrega todos os deslocados, todos os excluídos. E a vida de Jesus foi assim. Quem caminhava com Jesus? Mulheres, crianças, pessoas que eram perturbadas, endemoniadas, os leprosos, só gente excluída. Só gente excluída. Vocês se lembram de Zaqueu? Por que Zaqueu sobe lá no sicômoro para olhar Jesus? Porque ele queria saber quem é esse que recebe excluídos. Porque quando Jesus nasceu excluído. Então Jesus é aquele que inclui os excluídos. E a partir de então, o corpo de Cristo é o corpo de Cristo. Igreja não pode ter excluídos, porque igreja é o corpo de Cristo. E se você é corpo de Cristo, o incluído está no corpo dele. Sabe o que isso significa? Significa que nós temos a inclusão de duas formas. Deus se inclui em nós e um dia estaremos para sempre com ele. João capítulo 14, versículo 23, nós lemos assim. Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu já leio com vocês desse mesmo capítulo, o versículo 1, 2 e 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Vou preparar-vos lugar. Lembra quando Jesus nasce? Não havia lugar. E Jesus está dizendo, eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Eu acho que Jesus nasceu pensando assim, puxa vida, não tem lugar para mim? Eu vou preparar um lugar muito amplo e vou colocar todo mundo que eu amo, todo mundo que eu gosto. O Natal excluído significa que agora você está incluído, porque Ele, Jesus, vem fazer morada em você. E existe a promessa de que se você é excluído, um dia Ele volta para nos levar para um lugar preparado para si. Eu quero terminar a mensagem com a última leitura, que foi o verso 8. O verso 8 diz que havia pastores naquela região que cuidavam dos seus rebanhos à noite. Né? Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante a vigília da noite. Jesus é aquele que nasceu à noite. É o Natal na noite.
A noite que significa a escuridão, as trevas. E vocês já pensaram como é interessante? Porque Maria dá à luz, nós lemos lá no verso 7 que ela deu à luz. Olha a expressão que é usada no verso 7. Ela deu à luz. E quem que ela deu à luz? Aquele que depois vai ser chamado de a luz do mundo. Maria dá à luz do mundo durante a noite. Não é poético e bonito? E o Natal tem que ser poético e bonito. Se você se sente em trevas, trevas das dúvidas, as trevas da época de Jesus, do imperialismo romano, das milhares de crucificações, do medo de uma cidade ser invadida. Porque Jesus e os judeus, eles viam muitas vezes os destacamentos dos soldados passando de uma cidade para outra. E havia sempre o medo. Será que eles vão invadir? Será que eles vão destruir? Quando eu era pequeno, a cidade vizinha foi toda queimada. Todo mundo tinha um parente que viu, ou talvez até um parente que morreu em uma crucificação, ou que foi crucificado, ou que foi degolado, ou que foi feito escravo. Era comum isso. Havia muito medo, mas a luz brilhou em meio às trevas. Quais são as trevas que nos cercam? O Natal é a luz que nasceu em meio às trevas. Eu quero orar com a igreja agora, pensando em todas essas verdades que foi dita. Como você identifica o seu Natal? O nascimento de Jesus é aquele que nasceu no tempo de crise, é aquele que nasceu excluído, é aquele que nasceu peregrino, é aquele que nasceu num lugar impróprio, é aquele que nasceu na noite escura, mas é aquele que se fez pequeno, para nessa pequenez dele abrir todas as esperanças de luz, de novos céus e nova terra, de ser habitado por Deus, de ter um lugar junto ao Pai, de ser acolhido e recebido, de ser agora de impróprio a próprio para poder ser recebido por Ele. Você que ainda não creu em Jesus como Salvador, eu quero que este Natal tenha o significado na sua vida de um Deus poderoso que vem habitar o seu coração. Igreja, vamos orar pensando nessa palavra. Convido a igreja a orar.